TT. O volante Arilson, jogador que tem 30 anos, nós tínhamos falado 29, mas foi aniversário dele ontem. Mandar um abraço pro Carlos. Ontem foi aniversário dele. Eu não tava aqui pra falar os aniversariantes. Então, olha só. Você já tem o Arilson na lista? Já não? teria, Mas mesmo já quando... pode colocar, né? Tenho a minha lista, a minha planilha do Excel aqui. E aí tem lá o site que aparecem pra mim todos os aniversariantes dos jogadores Brasil e mundo. Se ele não tivesse na minha lista, ele ia aparecer lá no site que eu consulto. Aí, olha só. Então, mandar um abraço também pro nosso amigo jornalista Carlos Mion, que me informou que ontem era aniversário do Arilson, né? Ontem que, inclusive, foi batido o martelo. Então, um presente de aniversário pro Arilson, esse contrato com o Coritiba. Ele que ainda não foi assinado, mas já existe um acordo. O Arilson, ele deve se apresentar em janeiro, né, junto com a equipe do Coritiba após as férias, para começar já todo o trabalho visando a temporada do próximo ano. O Arilson, ele que vem do Criciúma, onde fez uma temporada bastante sólida. Ele disputou 33 dos 38 jogos da Série B, era um dos pilares desse time do Cláudio Tencati, que conquistou o acesso. Inclusive o Arilson, ele foi eleito o melhor jogador da posição. Então esteve presente na seleção do campeonato. É um jogador que é um volante de bastante pegada, bastante intensidade, pode jogar tanto de primeiro como de segundo volante. Isso até é uma dúvida, né, do torcedor coxa branca, perguntando as características desse jogador. Então ele é um jogador de muita intensidade. No Criciúma, em alguns momentos, o Tencati colocava ele como o primeiro homem do meio campo, responsável pela marcação, muitas vezes ali fazendo a proteção da defesa. Mas também em alguns momentos ele acabava jogando de forma um pouco mais solta, para o torcedor ter mais ou menos ali algum grau de comparação. É um jogador que se assemelha bastante às características do próprio Sebas, que chega no Coritiba como talvez o primeiro volante em outras temporadas do Atlético Nacional. Com o Paulo Autuori, ele vinha jogando com um pouco mais de liberdade, mas aqui muitas vezes a gente vê inclusive o Sebas sendo um meia, né? E o Arilson é um jogador que tem essa característica da chegada, é um jogador que marcou 5 gols na última temporada, né? Na última Série B só. Sim. Então é um jogador que gosta de chegar à frente, que tem essa característica, e o torcedor do Coritiba pode esperar isso, um jogador que dá bastante mobilidade ao meio campo. O Guto Ferreira, que inclusive hoje fez a sua apresentação oficial no estádio Couto Pereira, a gente vai falar logo mais sobre isso. Ele falou que ele quer ver um time competitivo na Série B, e algumas mudanças serão feitas. Talvez ele já esteja falando de um estilo de jogo com um meio campo ali um pouco mais solto, jogadores que atuam dessa forma. Se a gente for lembrar, por exemplo, o Coritiba do Guto Ferreira em 2022, perdão, nós tínhamos um Coritiba com um meio campo ali de uma formatação um pouco diferente. O Jesus Trindade, que não é um jogador de muita marcação, e sim de mais qualidade técnica, era o primeiro volante dele. Então acho que ele já começa a dar mostras do que a gente pode esperar. Ele participou sim, né, segundo as informações que nós tivemos, da escolha desse nome. Parece que o Guto Ferreira ali foi o último ok que o Coritiba teve para buscar esse atleta, né? O próprio jogador, ele tinha uma proposta do Criciúma para renovação, para ficar no clube e jogar a Série A. Inclusive o Cláudio Tencati pediu esse atleta. O Tencati, que também tinha seu contrato se encerrando, já renovou com o Criciúma e foi um pedido do treinador, mas o Coritiba conseguiu cobrir a proposta. Como eu e o Alexandre trouxemos durante a semana, o Coritiba fez uma proposta de 50% a mais daquilo que o Criciúma havia oferecido para o jogador, e apresentou um projeto que pareceu ser mais vantajoso para a carreira dele. Então ele acabou optando por seguir a sua carreira no Coritiba. Ele que chega com 1 ano de contrato e possibilidade de renovação de mais 2. No início das conversas, o que vinha travando as negociações até determinado momento era exatamente o impasse do tempo contratual.
O Arilson queria no mínimo 2 anos de contrato e o Coritiba oferecia 1. Então eles conseguiram chegar ali um meio termo, o jogador chega com 1 ano e a possibilidade de renovação, principalmente em caso de acesso para a próxima Série A. Então existe esse termo no contrato do jogador, mas que aí chega aí para reforçar o Coritiba. O Júnior Chávar, inclusive, já informou que ele deve mudar a filosofia de contratações do Coritiba, então o torcedor pode esperar um perfil diferente para o próximo ano. Ele quer fazer uma mescla de jogadores que tenham ali um sucesso recente e uma experiência em Série B, também com atletas jovens, promissores, que possam dar um retorno futuro, tanto técnico quanto financeiro ao clube, e também vai manter uma base desse time da Série A, porque muitos jogadores têm contrato. Alguns o Coritiba vai acabar buscando novos rumos, como por exemplo Rodrigo Pinho. Rodrigo Pinho é um atleta que não vem sendo utilizado. O Coritiba tentou reposicionar ele no mercado na última janela, mas não conseguiu. E já neste ano o Coritiba pretende dar um novo futuro. Já existem conversas para o Rodrigo Pinho ser emprestado para a próxima temporada. A intenção do Coritiba é vender o jogador de forma definitiva, já que, pelo jeito, é uma contratação que o Coritiba começa a assumir que realmente não deu certo. Então, a intenção seria vender, mas o mercado não respondeu da forma que o clube desejava. Só que existe sim a possibilidade de saída do Rodrigo Pinho e de outros jogadores mais experientes. O que se fala muito internamente, e eu pude conversar com alguns dirigentes, é um processo de renovação. Então, jogadores que possuem já uma idade avançada e têm salários considerados altos, principalmente num cenário de Série B, a gente pode ter, inclusive, surpresas em relação a isso, TT. O Marcos Rodrigues pergunta com relação ao Marcelino Moreno, se vai pro Corinthians, surgiu essa informação aí? Então, conversei também com pessoas ligadas ao clube em relação ao Marcelino Moreno, e o que eles me falaram foi o seguinte: por enquanto a gente não recebeu nada oficial em relação ao Marcelino Moreno, mas também existe o entendimento que 2 jogadores são um pouco mais complicados de permanecer para a Série B. O primeiro deles, o Marcelino Moreno, porque o Coritiba imagina que ele terá um assédio muito grande do mercado e propostas que são vantajosas para ele em vários sentidos, começar pelo calendário. O Coritiba joga uma Série B e existem clubes que irão jogar campeonatos continentais, que vão procurar sim o jogador, não só clubes brasileiros, como ele já teve assédio do futebol argentino, e aí pesa bastante questão familiar, questão do que os clubes podem oferecer em relação a competições na próxima temporada para esse jogador. E aí o Coritiba entende que existe sim a possibilidade de saída do Marcelino Moreno. Claro, né? O Coritiba também quer ser compensado por isso, não vai simplesmente liberar por liberar o jogador. Mas se chegar, por exemplo, uma proposta de venda, dificilmente o Marcelino Moreno fica. Mas o Coritiba também estuda a possibilidade de poder tá emprestando o jogador para a próxima temporada, já que na cabeça do clube, podemos dizer assim, o Coritiba vai conseguir o acesso já nesse primeiro ano, então ele poderia sim retornar ao clube. Um outro jogador... O cara é um ativo do clube. Exato. O Coritiba não pode abrir mão porque ele quer, por questão familiar. Se for uma proposta financeira decente, ok. Não, eu acho que senão não tem que emprestar, na minha opinião, não tem que prestar, não tem que vender barato porque não quer ficar. Não, o Coritiba não... Ele assinou um contrato até 2026 sabendo que tinha essa chance de cair. É justamente isso que eu ia falar pro Rogério. Eu já tive informações de que o Kusevich não quer jogar a Série B. Esse é um... e aí... Eu ouvi isso também. É justamente sobre isso. Não, quer dizer, não quero jogar... Desculpa. Escapou. Não quer jogar a Série B. Então tá, vou chegar pro Liares amanhã e vou falar, não quero ir no RN. Como isso. assim? Você é funcionário, não cara. Isso aqui não vou fazer, esse programa aqui eu não vou fazer, entendeu? Não, hoje não tô afim do bate-pronto. Entendeu? Mas em relação a isso, pode cravar, TT. O Kusevich, ele não quer jogar a Série B. Isso ele não quer jogar a Série B. Primeiro, porque ele tem o sonho de disputar a Copa do Mundo. Sim. E ele se enxerga dentro de um projeto do Chile
para 2026. E ele veio ao Curitiba por isso. Exatamente. Para poder jogar e ficar em exposição. E aí também parece que, né, eu conversei com representantes do Kusevich, até inclusive eu tenho uma boa relação com essas pessoas, e eles falam que existia já algo conversado com o Coritiba previamente, né? Olha, ele vai porque ele imagina que no Coritiba ele terá mais possibilidades. Em caso de um rebaixamento, e naquele momento ninguém falava no rebaixamento do Coritiba ainda, né? Não era um cenário imaginado ou não era algo, né, planejado. Sim. Até porque o Kusevich é um jogador que veio do Palmeiras, né? Um jogador que foi bicampeão da Libertadores. Ele tem um dos maiores salários do Coritiba. Sim. Foi um esforço muito grande por parte da diretoria do Coritiba e também da SAF para trazer esse jogador. O Coritiba abriu mão de 20% do Rafael Veiga para ter esse atleta, além de mais de 6 milhões em dinheiro para investidos nesse atleta. Então, realmente, foi uma contratação que o Coritiba depositou muita expectativa. Mas existiu já uma conversa de que ele não permaneceria num cenário de Série B. E o que acontece? O Kusevich, ele já tem sondagens de clubes brasileiros e também de clubes sul-americanos, que também tem essa mesma situação. Eles oferecem um calendário muito mais atraente ao jogador. Então, o Kusevich dificilmente permanece no Coritiba. Eu daria assim, TT, 99% de chance de saída. Falta, na verdade, bater o martelo. Pra gente terminar esse assunto aí com relação aos reforços, quem vai e quem fica, né? A galera mais olha. O Marcos Vinícius Gus, Kusevich que vai, leve o Diogo Oliveira junto com ele. Junto ele não vai levar, não. O Guilherme Dantas até fala. Então devolve o passe do Veiga, pô. Já que o Kusevich não quer ficar aqui. Aí eu gostei da opinião aqui do Marquiseira. Participou do rebaixamento do clube, agora não quer ficar pra ajudar pra voltar? Aí fica fácil, né? E aí tem um ouvinte perguntando aqui com relação ao Bruno Gomes. O Bruno Tiziani. Bruno Gomes vai sair? Existe daí também um segundo cenário desenhado no Coritiba. Existem esses dois jogadores, o Marcelino Moreno e o Kusevich. E existe ali uma outra prateleira, que são jogadores que têm contratos mais longos e não têm um custo tão elevado. Então o Coritiba consegue absorver os salários desses jogadores mesmo numa Série B, que aí são Bruno Gomes, o próprio Sebas, o Andrei, são jogadores que o Natanael também, são jogadores que têm uma boa aceitação do mercado. Inclusive eles foram alvos recentes de buscas, né? Não receberam nenhuma proposta de forma oficial, mas já existiu muita sondagem e muita consulta sobre esses jogadores. Só que aí a posição do Coritiba é muito firme. Podem sair, só que eles têm um preço e não saem por menos disso. Quem tem contrato, quem tem vínculo longo, tem que se adaptar. O Jamerson, por exemplo, tem que se adaptar. O próprio Palhinha, ou chegam, né, com uma proposta decente pro clube, ou o clube não tem que abrir mão. E aí, ontem nas redes sociais, muitos torcedores lembrando do caso do Daverson, quando o Coritiba tenta o Daverson nesse ano, que o Cuiabá bateu o pé, 27 milhões de reais. Era multa e o presidente falou, não. Acabou. Quer levar, paga. O Coritiba não pagou, não levou. Então o Coritiba tem que ter essa postura. Porque como o Amodeu disse na coletiva dele, risco zero 2024. O Coritiba SAF, que é o nome, e tem até uma briga nas redes sociais por isso, né? O Coritiba SAF tem que subir no ano de 2024. Não pode ficar 2 anos na Série B. É obrigação subir. E o Amodeu falou isso na coletiva. Então não adianta desfazer o time, porque não quer jogar, porque tem interesse de não sei quem, porque país natal, não sei o que, se o cara tem contrato. Eu penso que o Coritiba tem que ser muito duro nesse mercado. Clube, gente. Esses dois jogadores, eles também têm um custo alto. Sim. Então o Coritiba imagina que talvez seria algo que pudesse ser pensado pro próximo ano. São jogadores que dificilmente a Série B paga. Sim. Então a gente consegue ser um pouco mais maleável em relação a esses jogadores. O mercado diz que eles receberão propostas, então nesse caso você consegue pensar. Já esses jogadores mais jovens que podem dar sim um retorno, inclusive a longo prazo, maior ao clube, o
Coritiba só em relação à venda. Inclusive, no Rio de Janeiro, a imprensa do Rio especulou um possível empréstimo do Andrei para a próxima temporada. E eu perguntei ao clube, eles falaram, só sai vendido. E pelo preço que a gente quer. Não sai pelo que eles bem entenderem. Outro com contrato longo. Outro com um contrato e recém-renovado, né? Já entendendo o cenário da Série B. Pra finalizar, o chega e sai do coxa, o Gabriel Pereira pergunta se tem alguma novidade sobre a utilização do Márcio Silva e do Giovanni Meurer. Meurer. Os jogadores emprestados, não só o Márcio Silva, como o Bernardo, que no Guarani, tem alguns outros, o Biel no Novo Horizontino, eles serão avaliados pelo Guto Ferreira. E aí sim eles vão imaginar o que vai ser ali a utilização deles para a próxima temporada. Se eles serão testados no Campeonato Paranaense. O Biel e quem, perdão? Existe o Biel, o Bernardo, o volante, o Fabrício Daniel também retorna de empréstimo agora, que é um jogador que o próprio Guto Ferreira teve ali uma boa utilização na sua passagem pelo Coritiba. O melhor momento do Fabrício Ferreira, do Fabrício Daniel no Coritiba foi com o Guto Ferreira. Então, assim, que ali ele atuou um pouco de forma mais centralizada. Inclusive, o Manga e o Fabrício Daniel foram os artilheiros do Coritiba na curta passagem do Guto. Então é um jogador que você imagina que eles serão mais utilizados. Mas esses jogadores que estão emprestados, TT, eles serão avaliados agora pelo Guto Ferreira e pela comissão para saber qual será o futuro deles no clube ou em outras equipes. 12:38, esse é o Bate Pronto Curitiba. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Ser Vopa, 57 anos, o consórcio de quem realiza. E a emoção do Brasileirão está à flor da pele. E a KTO te convida para entrar de cabeça nessa reta final. É hora de palpitar nos últimos jogos do seu time e fazer parte da diversão. Só na KTO ganha antecipado e a adrenalina não para. Então não perca mais tempo, acesse agora kto.com, faça do seu palpite uma experiência única. Vai de KTO, onde a diversão acontece. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos e, é claro, jogue com responsabilidade. Intervalinho rápido aqui na FM. Você que tá na live, a gente continua ao vivo com você. Já o Bate Pronto Curitiba tá de volta com mais de Atlético e Curitiba por aqui. Não sai daí. Você está ouvindo Bate Pronto Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. A opinião da galera aqui sobre a enquete de quem cai tá bem dividida por aqui. Tem gente que quer ver o Vasco na Série B, o Ratazana da Malásia. Eu torço pro Vasco ir pra B, mas entre ele e o Bahia, tenho certeza que a operação Salva Vasco tem mais força. Eu concordo com você aí, Ratazana. O Carlos Santos, se o Bahia depender de ponto contra o Galo, tá perdido. Realmente, essas duas última rodada vão pegar fogo. E o Carlos Santos ainda fala que o Corinthians ainda corre riscos. Eu até abri aqui o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, que traz os riscos do rebaixamento. O Bahia tá com 49,8%, o Vasco tem 32% de chances de cair, o Santos 16,5%, o Cruzeiro 1,1% e o Corinthians 0,011%. Eu acho que o Corinthians pode... já é carta fora do baralho. Eu tô preocupado com a tabela do Vasco. TT, tem um comentário aqui que eu adorei. Paulo Sampaio. Tô com o Senechal. E aí me vem a célebre frase de Linhares Júnior na cabeça. Eu também concordo comigo.